Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos agora no capítulo 4. E eu vou retomar uma frase que a gente falou no vídeo anterior, porque ela é muito importante, forte, e para a gente entender o contexto do que vem depois. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Bom, então esse a gente já tinha comentado. E aí o trecho que a gente vai ler hoje começa assim. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Bom, primeiro que ele mostra aqui pra gente que o cristão, né, ou a pessoa que estiver conectada com Deus, pode ser por outros meios, né? Outros caminhos de reconexão, vai ter dificuldade. Mas é uma dificuldade que não permite o desespero. Aqui que está a grande questão, e o desespero é um elemento muito forte na nossa saúde mental. Não é? Então aqui, vai ter dificuldade, mas a dificuldade não vai nos vencer. Ela vai nos ensinar o caminho, ela vai trazer aprendizados, mas ela não vai nos vencer, essa é a questão, né? E aí em seguida ele fala da questão do corpo, trazemos no nosso corpo a agonia de Jesus. Então assim, Jesus, um espírito perfeito, criador do planeta Terra, ele encarna para nos dar o caminho, e Paulo percebe isso, né? Porque ele fala, então a gente vive a agonia de Jesus, para que a gente viva a vida de Jesus também no nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Então, assim, nós estamos vivas aqui, nesse plano da encarnação, esse plano terreno, mas somos sempre entregues à morte, que a gente pode ter várias interpretações, mas uma possível é a morte do meu eu mais inferior, meu eu mais da matéria, ele vai acontecendo naturalmente na vida conforme a gente evolui espiritualmente. Então eu estou conectada com a vida, eu quero estar aqui, eu quero aprender, quero melhorar. Nós passamos momentos muito difíceis, mas sempre, né, nesses momentos difíceis, uma parte nossa morre. Mas é aquela parte que precisava morrer mesmo, que precisava se transformar mesmo. Né? Então a gente pode pensar no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que vai morrendo de pouquinho em pouquinho. Porque a nossa evolução espiritual, ela é processual. Né? Jesus também fala isso em algum momento, né? Primeiro a semente, depois a árvore, depois o fruto. Né? Tem um caminho. Toda mudança muito radical, muito rápida, costuma ser penosa ou não ser ainda uma mudança completa. Né? E aí ele fala assim, assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Olha que forte que ele está dizendo, né? Essa transformação profunda, essa entrega, que ele fala assim, o Paulo está falando, trabalha em nós. Eu vivo, mas para que vocês consigam se conectar com a vida material agora, né? Ou seja, nós precisamos superar esse eu material, esse eu que caiu no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que a gente ainda traz de muitas existências, né? Mas é na própria vida material, é aqui, né? Nas nossas relações, na transformação dessas relações, que eu consigo deixar essa morte, no sentido de transformação, mudar o meu espírito. E o Paulo está aqui numa posição, e a gente entende quando vê o tamanho da obra dele, né? O tamanho do sacrifício que ele faz, que é de se permitir morrer para essa vida material para que outras pessoas possam viver mais uma vida material mais plena, mais espiritualizada, né? Então, a gente vai conseguir aprender a entender o caminho de Deus nos nossos próprios relacionamentos, na vida cotidiana, né? Nas demandas que aparecem, na necessidade de perdão, na necessidade de superação das dificuldades no cotidiano mesmo. Então, muitas vezes, né, a gente pensa, poxa, é difícil, tem gente que não tem fé em Deus e tal. Realmente, ter fé, acreditar é um primeiro passo, mas o segundo, e muito mais importante, é a gente perceber a intervenção divina o tempo todo no nosso cotidiano. Né? Porque só dizer eu acredito, e aí eu vivo a minha vida de forma separada,
isso não me acrescenta muito, né? Agora, no próprio cotidiano, nas dificuldades e também nos momentos bons, eu ficar com essa conexão constante, tentando ler o tempo todo o que a vontade divina está me pedindo nesse momento, aí sim a gente tem um desafio. Mas a gente continua depois.